Apocalipse 3, a partir do versículo 14, é a 7ª carta direcionada à igreja de Laodiceia. E os primeiros versículos dessa carta diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, oração de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem fores frio. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja, e repreendo e castiga a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Esta é a 7ª carta que nós vemos estudando. Esta é a igreja de Laodiceia, né? E essa igreja ela tem um problema muito grande. A palavra Laodiceia, ela significa governo do povo, né? E era exatamente o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Ela já não estava mais sendo governada por Deus, não estava mais vivendo na direção de Deus, mas estava cada um seguindo as suas próprias opções, cada um seguindo os seus próprios costumes, estavam cada vez mais se distanciando de Cristo. A cidade de Laodiceia era uma cidade turca, ela recebe este nome em homenagem a Laodice, que era esposa de Antíoco II, né? E quando ele funda essa cidade, ele dá o nome de Laodiceia em homenagem a ela. E era uma das mais importantes cidades da Ásia Menor, uma cidade muito rica, era a capital da província romana, né? Ela se destacava por seus serviços bancários, que as pessoas tinham, seus moradores tinham um grande orgulho da cidade, né? De suas riquezas. Ela se destacava também pela produção de lã preta, uma lã especial, né? E era bastante comercializada, e também por a produção de um unguento, que era um tipo de colírio praticamente milagroso, né? Que curava, né, as pessoas de qualquer problema que venha de ter relacionado à sua visão. E isso era uma fonte muito grande de riqueza para as pessoas daquela época. Então as pessoas tinham orgulho da riqueza, tinham orgulho do que se produziam, né? Mas eles esqueciam que aquela riqueza que eles tinham era um bem material, né? Algo passageiro, e que a riqueza que eles precisavam ter naquele momento era riqueza espiritual, e eles não queriam, né? Não estavam comprometidos com isso, né? E quando se fala de Laodiceia, como eu falei, que significa o governo do povo, eu sugiro que é uma igreja democrática, né? Que não segue mais seus líderes, que cada um segue segundo seus, como eu falei, seus próprios ideais, seus próprios costumes, né? Ou seja, elas também não seguem mais a autoridade da palavra de Deus, né? Descarta a palavra de Deus para viver como bem querem. A igreja, conforme eu li, é diferente. Ela não é nem fria nem quente, né? Essa igreja que não é fria nem quente, diz claro lá: vomitar-te-ei da minha boca. Como se diz hoje, tá com um pé na igreja, um pé no mundo. Uma igreja que não se decidiu o que realmente quer. Vai à igreja, mas eles não têm um propósito. Eles vão à igreja, mas não estão ali para buscar a Cristo, porque eles estão mais interessados nos atrativos, né? Essa igreja, né, a verdade, ela já foi diluída no erro. A tragédia é que essa igreja, do ponto de vista material, mas ela é pobre falando espiritualmente, né? Tanto que o 17 diz, né, que não sabe que é miserável, cega e nua. Vendia-se um dos melhores colírios que fazia milagre, mas na verdade aquela igreja estava precisando de um colírio espiritual, para que conseguisse ver espiritualmente falando. Eles já não conseguiam mais ver o pecado, eles já não sentiam mais a presença de Cristo, eles já não tinham mais o prazer de servir a Cristo, porque o que a cidade oferecia, por ser uma cidade muito rica, era uma das cidades mais ricas do mundo naquela época, né? Os atrativos daquela cidade, o comércio da cidade, tudo naquela cidade era próspero, as pessoas estavam atraídas pelaquela riqueza e esqueciam-se de Cristo, tinham orgulho, mas não orgulhavam-se de ser ricos espiritualmente, não tinham essa preocupação, né? E é os temas de hoje, né, que tem
igrejas que têm prestígio, são igrejas que têm poder, igrejas que têm riquezas, né? Tem poder político, porém é pobre espiritualmente falando. E Laodiceia era conhecida, né, por essas riquezas. E as pessoas elas estavam deixando se envolver, né, com as riquezas materiais que a cidade oferecia, e cada dia que passava ela se distanciava mais dos bens espirituais. No versículo 18, né, tem um próprio conselho, quando Cristo aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueça. Essa é uma relação. Ouro são bens passageiros, são bens terrestres, que quando morremos nós não levamos nada disso, né? E Cristo, quando tem este ouro espiritual, é algo que nós vamos levar para a eternidade. Não vamos perder. Não adianta nós ter coisas materiais, ter bens materiais, mas não temos bens espirituais, né? Porque esse é a morada eterna. E vestes brancas, né? Eu já vinha falando outros branca, relacionado à vestimenta da noiva, o vestido da noiva branca, vestes espirituais. E essa igreja aqui já não tinha mais uma veste branca, não tinha misturando, né, as coisas do mundo com as coisas espirituais. Não trouxe para a igreja espiritual, ela estava trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. Ela estava adaptando ao mundo, ao viver conforme a cidade oferecia para ela, né? E diz assim, ó, para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, despida, mas espiritualmente, e que unja os olhos, veja esse colírio que era usado, que era milagroso, né, que trazia espiritual. Da mesma forma, Cristo está sugerindo mas espiritual, para que eles possam enxergar a verdade, para que eles possam abrir os olhos para a verdade, para que eles possam ainda, em vez deles estar investindo em bens materiais, interessado em bens materiais, que esses recursos que a igreja, né, que a Laodiceia tinha, na verdade, eles pudessem ver isso trazendo para o lado espiritual, assim como a cidade fornecia a melhor lã, o melhor colírio, que fazia milagres, que pudessem na palavra de Cristo, na igreja de Cristo, eles fazer da palavra de Cristo, né, a palavra alimentação para o povo, que o povo se alimentasse, se sustesse da palavra, também libertação espiritual, que a cegueira espiritual viesse a ser curada, mas para isso era preciso que as pessoas deixassem o material de lado e aproximassem mais de Cristo, tivessem o interesse, né, buscar a Ele, adorar em espírito e em verdade. Só que a igreja não é nada com isso. E por isso, e hoje é o que nós vimos. No versículo 20 diz assim: eis que estou à porta, ele permanece ainda a bater na porta de cada um. Cristo sabe que nós abramos a porta e damos espaço para que ele possa trabalhar. A minha voz, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então é necessário, né? Aquela igreja conhecia, mas ela estava fechada ainda para espiritual, para que Cristo pudesse fazer a diferença, né? E que devido a ele de estar, né, na riqueza espiritual, e hoje nós vemos isso acontecer. As pessoas, né, que têm recursos materiais, que têm grandes casas, que são, e muitas pessoas que às vezes está servindo a Cristo e questiona, poxa, eu não tenho um carro, quantas pessoas que não servem e tem, né? Mas o que eu quero colocar nessa tarde é que a nossa vida espiritual com Deus, isso é mais importante. Deus disse: nós junteis tesouros na terra, onde a taça consome. Nós junteis tesouros na terra, porque daqui nós não levaremos nada, né? Não adianta, né, o homem deixar se envolver por dinheiro, e nós isso usada, a riqueza tem que saber ser usada, porque a partir do momento nós distanciamos da nossa vida espiritual, nos preocupamos muito, né, com materiais, nos preocupamos muito com as coisas que o mundo pode oferecer e acabamos distanciando de Cristo. Ficamos com uma igreja de Laodiceia. Não somos quentes, também não
nós estamos meio termo, estamos partes para o mundo e partes para Deus, e Deus não quer isso, né? Deus quer que nós estejamos 100% voltados para Ele. Era o que essa igreja precisava, e a gente vê que Cristo ainda dá uma oportunidade para que ela se arrependa, né? Também Deus nos dá essa oportunidade para que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais, reconhecemos nossas falhas, conhecemos Ele ainda quanto é tempo, para que vamos usar, vestir das vestes brancas, né? É a igreja se tornar tão indiferente, é trágico uma igreja tornar-se soberba a ponto de Cristo ter que sair e permanecer fora dela, né? Aí a gente vai para uma igreja procurar Cristo, mas nós não queremos Cristo, porque nós não estamos preocupados com a figura de Cristo, nós estamos preocupados com nós mesmos, estamos preocupados com a nossa posição social, estamos preocupados com o ambiente materialmente falando, e não de forma espiritual. Hoje, né, existe todas essas 7 igrejas que eu venho colocando em todo, né, todas essas 7 igrejas temos nos dias de hoje. Nós temos igrejas que não estão mais, como eu falei, elas não estão mais se importando em buscar o espiritual, né? E existe um versículo bíblico que diz: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Hoje é o que está acontecendo, a iniquidade está aumentando, as pessoas estão se afastando de Cristo a cada dia, né? Mas que nós possamos voltar para Ele ainda enquanto é tempo. Que nós possamos despertar para Cristo enquanto é tempo, né? Porque Cristo está pronto para nos resgatar, Ele está para nos receber de volta, né, no caminho correto. Possamos abrir os nossos olhos para que nós possamos servir a Ele em espírito e verdade, né? Que você não venha ficar preso na mesmice, que você possa procurar uma igreja que realmente fale da palavra, igrejas que realmente estão voltadas para Cristo, igrejas que estão voltadas a pregar o verdadeiro evangelho, que não estão preocupadas com a verdadeira prosperidade, a prosperidade espiritual. E a partir do momento que nós estamos servindo a Cristo, Ele vai nos proporcionar tudo aquilo que nos é necessário. Então não nos preocupemos com não nos preocupemos com as riquezas, não nos preocupemos com os dias de amanhã, com o que há de vestir, com o que há de comer. Entregamos a Cristo a Ele, porque Ele fará tudo aquilo que nós necessitarmos, segundo, claro, a vontade dEle, segundo o desejo dEle também, né? Que nós não venhamos ser mais um, né? Como despertar enquanto é tempo e ouvir o chamado de Deus e seguirmos o propósito, né, de Cristo a cada dia, né? Que o Papai do Céu possa nos abençoar, que possamos guardar e praticar a palavra